Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou o Daniel Angelim. Bora falar um pouquinho desse pós-jogo de vitória, né, do Cruzeiro por 1-0 diante do Boa Esporte. Gol marcado pelo Rafael Sobis de falta no primeiro tempo, onde o Cruzeiro deixou uma boa impressão pra gente, pelo menos, né? Apesar de não ter sido aquele futebol maravilhoso e magnífico, como não vai ser, até porque o nosso time vem jogando muito mal, né? Mas pelo menos no primeiro tempo o Cruzeiro começou bem a partida, na minha opinião, tendo o domínio da bola, indo para cima, trocando passes, acionando seus pontas, e hoje esse foi um ponto bem interessante na minha opinião. O Cruzeiro conseguiu acionar o Ayrton e o Bruno José poucas vezes, mas as poucas vezes de maneira eficiente, tanto é que ambos os jogadores do Cruzeiro cavaram, né, cartões amarelos na defesa do Boa Esporte. Então gostei de ver o Cruzeiro utilizando da melhor característica dos nossos pontas. O Ayrton fez um bom primeiro tempo, o Bruno José parece que está meio preso ainda, mas ainda assim eu achei que fez um bom primeiro tempo também. Eu acho que falta o Cruzeiro talvez adiantar um pouco mais os seus laterais para poder ter jogo mais eficiente pelos lados de campo, porque muitas vezes eu vejo Ayrton, Bruno José recebendo a bola ali na frente pela beirada de campo e simplesmente as opções de passe são muito limitadas. Muitas vezes, se o atleta não tenta um contra um, que é o drible, ele tem que voltar a bola para trás. Então eu acho que falta um pouco da ultrapassagem dos laterais do Cruzeiro. A gente sabe que essa característica não é tão presente no Cáceres assim, ele sobe mais na boa, né? Quando dá, não é sempre, mas o Matheus Pereira, pelo menos na base do Cruzeiro, ele frequentava muito o campo de ataque, então não sei se por instrução do Felipe Conceição ele não sobe tanto, ou se falta de confiança, do momento ruim do Cruzeiro, por se tratar de um jogador jovem, né? Enfim, eu acho que o Cruzeiro, para ter mais eficiência nesse jogo no ataque ali e ter uma opção a mais, eu acho que está precisando da ultrapassagem dos laterais. Mas fora isso, eu achei que tanto a Ayrton quanto o Bruno José fizeram uma partida razoável para boa, criaram algumas chances, foram para cima, conseguiram driblar. O que eu achei um pouco pesado no meio-campo do Cruzeiro foi o Marcinho. Apesar de eu tê-lo visto se movimentando, caindo mais pelos lados, eu tô achando ele muito lento ainda. Não sei se ele tá um pouco fora de forma. Tenho visto ele um pouco parrudinho demais. Tá certo que o horário hoje também não favorece muito, né? Devido ao sol da manhã ali e tal. Só que não sei, cara. O Marcinho, pra mim, até aqui tem decepcionado um pouquinho. Eu esperava mais dele pelo que ele apresentou pelo Sampaio Corrêa e principalmente naquele jogo que ele fez contra a gente. E ele foi muito bem, caindo pelas pontas, dando dinâmica. Dinâmica essa que ele não conseguiu entregar no Cruzeiro até aqui. Outro meio-campista ali ao lado do Marcinho que eu não gostei nada foi do Matheus Barbosa. O primeiro tempo do Cruzeiro, de um contexto geral, eu achei bom. Uma evolução boa, aparente. O Cruzeiro teve total domínio. O Boa Esporte não chutou uma bola sequer no gol no Cruzeiro. Só que mesmo o coletivo do Cruzeiro estando razoavelmente bem, eu ainda achei que o Matheus Barbosa destoou negativamente, errou tudo, pouco presente, participando pouco das jogadas, e quando a bola chegava nele, a jogada dava ruim. No segundo tempo ele se recuperou, fez um lance ou outro interessante ali, mas ainda assim eu achei mais uma partida bem fraca do Matheus Barbosa, mesmo quando o time todo estava razoavelmente bem no primeiro tempo. No segundo tempo eu até achei que o Felipe Conceição iria substituí-lo para colocar o Rômulo, né, que acabou fazendo sua estreia depois no lugar do Marcinho. Só que o Felipe Conceição nos surpreendeu, não tirou o Matheus Barbosa, tirou o Marcinho. Com isso, o nosso meio-campo ficou com 3 volantes ali, né? O Rômulo jogando mais pela esquerda, o lado que ele não é tão acostumado a jogar assim. Só que no momento que o Rômulo entrou, o Cruzeiro vinha sofrendo uma pressão do Boa Esporte no segundo tempo. Incrivelmente, o Boa Esporte estava conseguindo nos afunilar ali atrás. Então a saída do Marcinho, que não colabora na marcação, foi importante para a entrada do Rômulo, que deu uma sustância, digamos assim, no meio campo do Cruzeiro. Após isso, eu acho que o Cruzeiro voltou a equilibrar a partida, até a posse de bola. Só que aquele negócio, né? O Cruzeiro chegar ao ponto de ter que tirar um meio armador para colocar um volante, porque o Boa Esporte está conseguindo nos pressionar, isso me deixa muito assustado, cara. Então eu esperava e espero no decorrer dos jogos que o Rômulo entre mais no lugar do Matheus Barbosa do que do próprio Marcinho. Não gostaria de ver o Cruzeiro tão atrás assim contra um adversário muito limitado que é o Boa Esporte, né, cara? E o Cruzeiro no segundo tempo
parece que abdicou de jogar, cansou, aquele ímpeto, né, de vencer o jogo, de meter gol, parece que foi embora e assim a gente deu chance pro azar, né, cara? Porque o Boa Esporte teve uma chegada ou outra aos 36 minutos do segundo tempo, depois de um escanteio e uma cabeçada do cara deles lá. O Fábio fez um milagre, fazendo uma defesaça, mostrando que o reflexo está muito em dia. Então, assim, o Cruzeiro com 1-0 de um primeiro tempo bem superior ao Boa Esporte, no segundo tempo deu mole, afrouxou a marcação e com isso deu bastante chances para o Boa Esporte balançar as redes, né, cara? E se é um time mais qualificado, com um pouquinho mais de qualidade, de entrosamento, o Cruzeiro com certeza poderia ter tomado um gol ali e ter perdido o controle da partida e consequentemente o resultado, né? Então não pode fazer um golzinho no primeiro tempo e deixar de jogar bola, tem que ir pro ataque, tem que meter gol, tem que balançar as redes ou pelo menos tentar com insistência. E eu acho que isso faltou no segundo tempo do Cruzeiro. Então foi uma vitória ok do Cruzeiro. Eu achei que o primeiro tempo a gente quebrou o tabu também, né? De não conseguir balançar as redes no primeiro tempo. Finalmente hoje, diante do Boa Esporte, esse tabu caiu e a gente marca o nosso primeiro gol nos primeiros tempos de jogos até aqui. Mas o Cruzeiro não pode oscilar tanto assim dentro da partida. Tem um primeiro tempo superior, onde criou chances de gol, balançou as redes, não sofreu, para um segundo tempo onde ele afrouxa a marcação, fica para trás e toma pressão de um Boa Esporte a ponto de precisar de tirar o camisa 10 do time, que é o Marcinho, o armador de jogo, para colocar um segundo volante, que foi o Rômulo. Inclusive, gostei da estreia do Rômulo, que vinha de meses e meses parado já, deu equilíbrio no meio campo nosso, conseguiu chegar à frente, deu alguns passes. Tomara, né, cara, que no decorrer dos dias aí ele recupere a forma física o quanto antes, o ritmo de jogo e que possa nos ajudar, né? Até porque vaga no meio campo para ele tem. Marcinho não vem bem, apesar de eu não achar que é a posição do Rômulo. Claudinho também oscilando demais. O próprio Matheus Barbosa, que vem tendo muitas chances até aqui, não conseguiu fazer ainda uma partida que o colocasse como titular absoluto do Cruzeiro. Então vaga no meio campo para o Rômulo tem. Agora cabe a gente ver se ele vai jogar bem ou não, né? Então é isso, vitória do Cruzeiro em plena Páscoa para deixar o nosso domingo um pouquinho mais feliz. Primeiro tempo bom do Cruzeiro, segundo tempo nem tanto assim, com várias oscilações dando chance para o azar, né? Mas foi bacana ver que o Cruzeiro criou chances de gol mais uma vez, mas que ainda tem faltado um pouco de paciência, um pouco de eficiência na finalização e também no último passe ali, né? Mas isso aí não é novidade para ninguém, a gente já está careca de saber e vamos torcer para que o Cruzeiro continue evoluindo ou comece a evoluir daqui para frente, né? Então é isso, gostaria de saber a opinião de vocês, quem foi o melhor em campo, quem foi o pior, quem se destacou positiva ou negativamente. Use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Feliz Páscoa para todo mundo aí, eu fico por aqui, um abraço, é nóis!